Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, CEO e fundador da FG Clínica. E hoje, oi Murilo, boa noite Murilo, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, hein? E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre, agora em novembro, né? A gente fala um pouco mais sobre as demências e hoje a gente vai falar sobre os novos tratamentos para as pessoas com doença de Alzheimer. Então, nos próximos 25 a 30 minutos, a gente vai estar falando mais sobre este tema que é tão importante, inclusive com uma novidade muito boa, né? Esse ano, em abril desse ano, aqui no Brasil, a Anvisa aprovou para uso aqui, né, o medicamento novo, tá? Medicamento novo com mecanismo de ação totalmente diferente, que é o Donanemab, nome comercial Kisunla, tá? E que traz em si nova esperança, né? Novas perspectivas aí para as pessoas que sofrem com a doença de Alzheimer, tá bom? Então você que está chegando agora, vamos compartilhar aqui, eu vou pegar esse aviãozinho aqui para a gente passar para as pessoas aqui do perfil, tá? Para a gente trazer o maior número possível de pessoas aqui para a nossa live. Então vamos lá, estou passando aqui, convidem aí as pessoas. Sem dúvida nenhuma é um mecanismo de abordagem aí totalmente diferente de tudo que a gente já conhece aí para o tratamento das pessoas com Alzheimer. E também convidem, né, as pessoas aí para participarem da live, tragam suas dúvidas. Muitas pessoas colocaram dúvidas aí na caixinha de perguntas aí, então eu vou responder algumas aqui, tá? E vocês então podem estar fazendo a pergunta aqui, tá? Então, pessoal que está chegando aí, vamos convidar aí as pessoas para participarem da nossa live de hoje, tá bom? A primeira pergunta que muitas pessoas fazem e fizeram lá na caixinha de perguntas é o que é a doença de Alzheimer, né? O que é a demência? O que é essa doença aí tão temida pelas pessoas? Então, lá na clínica eu escuto muito dos pacientes: doutor, eu estou com Alzheimer, doutor, eu tenho sintoma de Alzheimer, né? Então, primeira, digamos assim, coisa é definir. Primeiro ponto é definir o que é. Pessoal, o que é então a doença de Alzheimer? Tá? Vejam, a doença de Alzheimer, ela é uma demência. Então vamos pensar o que é demência. Demência, oi dona Edna, boa noite, dona Zaira tá aqui, Edmundo Nascimento, a dona Antônia tá aqui também, tá? Dona Antônia, lá de Benevides. Deixa eu só pegar aqui uma informação. A dona Antônia Santos. Na live passada, dona Antônia, eu lhe chamei de Ana, viu? Perdão, tá? Depois eu corrigi, tá? Então, mas obrigado por estar aí. Um abraço aí pro seu Nilson Solon e para todo o pessoal aí de Benevides, tá bom? Uma ótima noite aí para todos vocês. Então, as pessoas têm muito essa questão, né? O que é essa doença? Eu posso ter? Se alguém na minha família teve ou está tendo, eu posso ter? Enfim, existem muitas e muitas dúvidas sobre a doença de Alzheimer. Existe muito receio, né? Muito medo. Então, vamos começar definindo o que é demência. Demência, pessoal, é quando uma pessoa perde a capacidade cognitiva. O que é a capacidade cognitiva? É aquilo que nos diferencia dos nossos irmãos primatas, vamos falar assim, né? Que é a capacidade de cálculo, capacidade de se orientar no tempo e no espaço, capacidade de abstração, capacidade de projeção. É aquilo que nos torna seres humanos, né? Conscientes. Capacidade de planejamento,
planejamento estratégico, planejamento operacional. Todas essas capacidades são capacidades que a gente adquire. A gente não nasce com elas. A gente nasce sem elas e aí a gente vai adquirindo. Oi, dona Antônia, a internet não está muito boa, mas a senhora está aqui. Isso é mais importante, tá? Continue com a gente. Então, essas funções que nos tornam, digamos assim, diferentes dos outros animais, são as nossas funções cognitivas. A gente sabe se é dia, se é noite, a gente sabe onde a gente está, com quem a gente falou, a gente lembra muito bem das coisas, enfim, são essas são chamadas de funções corticais superiores, né? Elas são funções altamente complexas e nos permitem, digamos assim, ser quem a gente é, né? Diferenciar a nossa personalidade um do outro. Então, essa é a demência, é quando você vai perdendo essa capacidade, por várias razões. Questões genéticas, hábitos de vida não tão saudáveis, radiação, tumores, acidente vascular cerebral e várias outras situações podem, digamos assim, ir contribuindo para que você vá perdendo essa capacidade. E aí você desenvolve uma demência, tá? Então, demência é a pessoa que perdeu a capacidade cognitiva ou que está perdendo a capacidade cognitiva. Qual é a causa mais comum de demência? Então, o que é que mais comumente causa demência? A doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência no mundo, né? E o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela é uma situação em que ocorre o acúmulo de determinadas proteínas, que a gente chama de proteína beta-amiloide, proteína tau, o nome que foi dado. E esses aglomerados de proteínas começam a se acumular junto dos neurônios. Eu vou mostrar aqui uma foto aqui ilustrativa para vocês de como a gente acredita que isso acontece, tá? Olhem aqui. Então vejam aqui, estão vendo? Aqui em verde são os neurônios e esses aglomerados marrons aqui são essas proteínas, né, que a gente chama de beta-amiloide ou placas. Elas vão formando, no microscópio, elas aparecem como se fossem placas. E aí essas placas, elas vão, digamos assim, aumentando de tamanho até chegar ao ponto que elas começam a matar os neurônios, né? Essas placas começam a fazer com que os neurônios morram. Então imaginem, né? Com o tempo, os neurônios vão morrendo. Eles já morrem pela própria idade, né? Pelo próprio envelhecimento, mas eles vão morrendo de forma mais acelerada por conta dessa proteína. E isso vai levando a pessoa a perder a capacidade cognitiva. Ela vai esquecendo as coisas, ela não lembra mais o dia, o horário, ela não lembra mais onde ela está, que é o local, ela não lembra muitas vezes o que ela tomou no café da manhã. Então a pessoa vai degenerando. Os nossos avós, bisavós chamavam isso de que a pessoa estava ficando esclerosada, né? Como se ela fosse esclerosada. Então isso vai provocando essas alterações aí, que ao longo do tempo vão se traduzindo nesses esquecimentos. E claro, gente, são pessoas já de uma certa idade e que acabam deixando de fazer suas atividades e acabam por exigir que a família fique cuidando, digamos assim, né? Então não é só a pessoa com a doença que sofre, toda a família acaba sofrendo. Tá? Com o tempo podem surgir sintomas como, por exemplo, alucinação, delírio, agitação, intolerância, alteração de comportamento, insônia. Tudo isso vai atrapalhando a vida das pessoas. Então tem uma pergunta aqui da dona Marilena. Pessoal, quem tiver dúvida, vamos perguntar. E principalmente, pessoal, vamos convidar as pessoas para a live. Vamos chegar hoje em 30 pessoas aqui na live. 30, tá? 30, vou colocar assim, 30. Nós estamos agora com 13, 14 pessoas. Vamos lá, que se cada um convidar uma pessoa,
aí a gente já chega em 30 aqui. Vamos lá, pessoal, vou convidar porque todos nós vamos viver muito, mas a gente também quer viver bem. E viver bem significa manter a mente funcionando normalmente, tá? Ninguém quer chegar aqui aos 60, 70 anos esclerosado, vamos falar assim, né? Dependendo de outras pessoas para cuidar. Então vamos lá, pessoal. Conto com vocês aí. Chamem as pessoas aí para a live, convidem para a gente ter aqui. Então vamos perguntar, a pessoa que tem epilepsia refratária por longo tempo pode desenvolver o mal de Alzheimer? Excelente pergunta, dona Marilena. Então vamos deixar separado aqui muito bem essas duas coisas. Vejam, qualquer um de nós pode desenvolver o mal de Alzheimer, independentemente do que a gente tenha. Então, quem tem epilepsia, quem não tem, quem tem artrite, quem tem artrose, quem fuma, quem não fuma, todos nós podemos ter o mal de Alzheimer, tá? A doença de Alzheimer. Porque ela é uma doença genética, então se a gente tiver lá no nosso DNA, digamos assim, as instruções para desenvolver essa doença, nós vamos desenvolver. Ok, dona Marilena? Agora, as pessoas com epilepsia. Então, a pessoa com epilepsia pode ter o Alzheimer, independentemente da epilepsia dela. Mas as pessoas que sofrem com epilepsia refratária podem desenvolver demência, que não seja o Alzheimer. Por quê? Aquilo que eu falei. Pessoas que têm muitas crises, tomam muitos medicamentos, as crises agridem o cérebro, e aí isso vai levar a um quadro de demência, mas não necessariamente a doença de Alzheimer, tá? Então, qualquer um, por exemplo, um lutador de boxe que sofre durante décadas, ele leva pancada na cabeça, ele vai desenvolver ou pode desenvolver um tipo de demência, mas não é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é genética, né? Até onde a gente sabe hoje, ela é genética, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, tá, dona Marilena? Que uma pessoa com epilepsia pode desenvolver Alzheimer, independentemente da epilepsia dela, mas o mais comum é que ela desenvolva uma demência que não seja a de Alzheimer, decorrente das epilepsias, tá bom? A dona Mari está perguntando aqui, Mari Betts Loterias. Boa noite, doutor. Meu filho tem crises de epilepsia refratária, toma leve tiracetam, clobazam e não estabiliza. Se eu fizer o vídeo EG, consigo descobrir a causa dessas crises de gatilho? Dona Mari, bom, o tema da live é sobre Alzheimer, mas eu vou responder aqui a sua pergunta porque é muito importante. Olha, o grande amigo Williams Beckman está aqui. Williams, seja bem-vindo aqui ao perfil da FG Clínica. Prazer ter você aqui com a gente, tá? Obrigado, líder. Gravamos um podcast aí semana passada falando sobre carreira, economia, saúde. Foi show de bola, viu, Williams? Gravaremos outros. Pessoal, e semana passada também eu estava na TV Nazaré falando sobre epilepsia, falando sobre doença de Parkinson e cannabis medicinal, viu? Então, logo a gente vai postar aqui para vocês os vídeos aqui, né, dessa participação aí no programa Diálogo Aberto com o grande amigo Dr. Eduardo Costa, tá bom? Então vamos lá. Dona Mari, veja, o objetivo do vídeo eletroencefalograma, primeiro ponto, né? O vídeo eletroencefalograma, ele é usado principalmente para duas coisas. Primeiro, para diferenciar o que é epilepsia do que não é epilepsia, né? Então, epilepsia de eventos não epiléticos, né? Uma crise psicogênica, uma síncope, alguma coisa assim. E segundo ponto, ele é usado, quando a pessoa já tem o diagnóstico de epilepsia, ele é usado para saber de que parte do cérebro é que vem a crise da pessoa. Ele não costuma ser útil na definição da causa da epilepsia. A causa da epilepsia muitas vezes é dada pela ressonância magnética e às vezes por outros exames, mas não tanto pelo vídeo EG. O vídeo EG, a principal função dele, para quem já tem epilepsia, é saber assim,
qual é a parte do cérebro que está dando as crises. Porque o neurocirurgião, principalmente, precisa tomar uma decisão quando ele vai operar o paciente. Que parte do cérebro é que vai ser operada? Então, com base no vídeo eletroencefalograma, é possível responder essa pergunta. Em casos extremamente, digamos assim, peculiares, ele, junto com outros exames, ajuda a definir a causa, mas não é esse o objetivo principal dele, tá? Obrigado, dona Assunção, boa noite a todos aqui, e vamos lá, vamos continuar aqui. Então, pessoal, como é que é feito o diagnóstico de uma demência e também de uma demência de Alzheimer? O principal exame diagnóstico, né? Vamos falar assim, o principal método diagnóstico é a queixa do paciente e dos familiares, que é o que a gente chama de quadro clínico, né? São os sinais e sintomas. Esses são os principais elementos para o diagnóstico. Você ouvir a história, fazer aquele teste que é feito no consultório que chama Mini Mental, em que a gente faz algumas perguntas bem direcionadas para a pessoa, para avaliar a atenção, a orientação no tempo e no espaço, a capacidade de cálculo, de abstração, enfim. E, com base nisso, a gente chega no diagnóstico de uma demência. E aí, para saber o tipo de demência, aí a gente lança a mão dos exames complementares. Quais são eles, principalmente? A ressonância magnética, com alguns protocolos específicos. Para determinados tipos de demência, ela mostra algumas alterações que são bem peculiares. Por exemplo, na doença de Alzheimer, a ressonância mostra uma atrofia cerebral situada principalmente nessa região temporal aqui. Então, na região temporal é onde a gente mais vê as alterações que decorrem da doença, tá? Mas isso não é, digamos assim, taxativo, né? Muitas pessoas têm essa atrofia e não têm a demência. E outras pessoas têm a demência e não aparece essa atrofia na ressonância. Então, como firmar? Vejam, a única forma de nós termos o diagnóstico assim de certeza é fazendo o exame anatomopatológico. Ou seja, seria tirar um pedaço do cérebro da pessoa e examinar no laboratório, onde nós iríamos então ver essas proteínas anormais que eu falei aqui, né? Os emaranhados neurofibrilares ou placas, as proteínas em placas, tá? Então, essa é a forma de fazer o diagnóstico. Claro que ninguém vai tirar, digamos assim, né, uma parte do cérebro de uma pessoa em vida para fazer isso. Então, muitas vezes é só pós-mortem que você vai saber exatamente o diagnóstico, tá? E uma vez feito o diagnóstico, como é que trata? Então, aqui que a gente vai entrar agora nessa parte do tratamento. A gente divide a doença de Alzheimer em 4 fases, né? A pré-Alzheimer, digamos assim, a fase inicial. Geralmente, nessa fase inicial é tudo muito confuso, às vezes os sintomas são bem discretos e até chama atenção, mas as pessoas acham que é outra coisa, que a pessoa está preocupada e tal, não atribui. Depois vem a fase que é chamada de fase inicial ou leve. Oi, seu João, boa noite. Obrigado aí pela sua presença aqui, viu? Então, depois vem essa fase inicial ou leve, a fase moderada e a fase avançada ou terminal, tá? Cada vez mais os sintomas vão se agravando, vão interferindo cada vez mais na qualidade de vida da pessoa, até chegar ao ponto em que a pessoa muitas vezes fica totalmente acamada, fica totalmente limitada, totalmente dependente de outras pessoas, tá? Vejam, todos os tratamentos disponíveis hoje, eles são mais indicados nas fases iniciais da demência, da doença de Alzheimer. Geralmente na fase pré-Alzheimer e na fase inicial. Quando vai para a fase moderada e avançada, os remédios já funcionam muito pouco. Eles ajudam muito pouco a pessoa, porque a doença já avançou bastante. E quais são os remédios que são utilizados hoje? Basicamente um grupo chamado os inibidores da acetilcolinesterase. Aí tem aí, né, a memantina,
galantamina, tem vários nomes aí, né? A olanzapina e vários outros, tá? Então, esse grupo de medicamentos que é utilizado na maioria das vezes. Além disso, tem as outras medidas, né? A psicoterapia, a fisioterapia, o apoio nutricional, tudo isso junto acaba por ajudar a pessoa. Mas em termos de remédios é esse grupo. Conforme a doença avança e vão surgindo outros sintomas, vem então, muitas vezes, a questão da agitação, da agressividade, de outros sintomas que vão sendo tratados de forma mais pontual, tá bom? Há já um tempo, coisa de 8, 10 anos atrás, começou-se a utilizar o canabidiol, também para tratar algumas pessoas com Alzheimer, com grande potencial de melhora. Lembrando que os tratamentos, eles visam controlar os sintomas, ainda não existe cura, né? Ainda não existe a possibilidade da pessoa ficar curada, né? Os tratamentos são feitos para ajudar, digamos assim, as pessoas a terem mais qualidade de vida, a dormirem melhor, e alguns até conseguem frear um pouco a evolução, deixar a evolução da doença um pouco mais lenta. Então o canabidiol tem sido usado, não é para todos os pacientes, não é para todos que funcionam. Alguns respondem mais ao canabidiol sem o THC, outros já respondem melhor ao canabidiol com THC. Enfim, apenas uma avaliação médica criteriosa é capaz de dizer qual o melhor para usar e como que é feito esse ajuste de dose. E agora, em abril desse ano, tá, foi aprovado no Brasil pela Anvisa o medicamento que promete, digamos assim, claro, tem grandes expectativas para melhorar aí a qualidade de vida das pessoas. Os medicamentos iniciais, como eu falei, né, a olanzapina, esses outros, eles não mexem nas placas, né, naquelas placas que eu falei para vocês, que são, digamos assim, a marca registrada da doença. Então, esses medicamentos não mexem aqui na placa. O canabidiol, acredita-se que ele diminui a produção dessas placas, mas de qualquer forma ele não remove essas placas daí. Ele pode até diminuir a produção de novas placas, mas essas que já estão aqui continuam. Esse novo medicamento, o mecanismo de ação dele é remover essas placas, tá? E essa é a ideia. Ele é um medicamento feito por um anticorpo, né? A base dele é um anticorpo. O que é um anticorpo, pessoal? São proteínas que o nosso corpo utiliza para nos defender contra infecções. Então, quando a gente tem uma infecção por vírus, por bactérias, por outros agentes, o nosso corpo produz essas substâncias e essas substâncias vão lá e se grudam no agente causador da doença, e uma vez que eles se grudam lá no agente causador da doença, as células de defesa vão lá e abocanham esse agente e retiram ele do organismo. De uma forma bem resumida, é assim que o nosso corpo se defende de muitas infecções, vírus, bactérias e outros agentes, tá? Ele vai lá, gruda essas substâncias nesses agentes e aí as outras células vêm e abocanham esses agentes e retiram eles do organismo. Então, esse anticorpo, tá? Ele vai nessa proteína do Alzheimer, vamos falar assim, e ele se gruda nela, tá? Ele se gruda nela. E quando ele gruda nessa proteína, então, as células de defesa reconhecem que essa proteína é um agente causador de doença, então ele vai lá e remove, abocanha essa placa e vai retirando essa placa do organismo, tá? Então esse é um mecanismo de ação fantástico, diferente de todos os outros, e que atua removendo, digamos assim, as placas. Esse anticorpo, ele chama donanemab. Esse é o nome é muito comum, né, para esse grupo. Donanemab. Ele é do laboratório Lilly e o nome comercial dele é Kisunla. Kisunla, com K. Kisunla, tá?
Ele é feito por uma infusão na veia, então ele é administrado na veia, como todo anticorpo. O tempo de tratamento varia de acordo com cada serviço, mas pode durar até cerca de 18 meses. A dose inicial costuma ser de 2 frascos por mês no primeiro mês, depois 4 frascos por mês pelos próximos 17 meses, para completar 18 meses, tá? O preço não é um preço muito baixo. Aqui eu estava pesquisando aqui quanto custa mais ou menos. A estimativa é em torno de 5.000 a 5.500 reais um frasco. Então imagina, né? Uma pessoa precisa tomar 2 frascos no primeiro mês, então é mais ou menos 10 a 11 mil reais. Aí nos meses seguintes, até completar os 18 meses, são 4 frascos, ou seja, daria em torno de 20 a 22 mil reais por mês de tratamento. Claro, né? A gente sabe que saúde não tem preço e que eu tenho certeza que todo mundo faria ou fará o maior esforço para conseguir isso para os seus entes queridos aí, para quem estiver precisando. Conforme o uso, claro, como é a tendência natural de qualquer produto novo, é o custo ir baixando e se tornando mais acessível às pessoas. Mas nesse momento o cenário basicamente é esse, tá? Bom, para qual paciente com Alzheimer esse tratamento é indicado? Ele não é indicado para todos, né? E também não é indicado para todos os pacientes, nem para todas as fases da doença. Então, ele é indicado muito nas fases iniciais, como os outros medicamentos que a gente já falou aqui, tá? E tem um grupo de pacientes que não podem receber, que são os pacientes que têm uma alteração genética chamada homozigose para apoproteína E. É uma alteração genética que a pessoa tem, que quando ela recebe esse anticorpo, causa uma reação indesejável no corpo dela. Então, antes de receber a medicação, tem que ser feita essa análise genética para ver se a pessoa não tem essa alteração, né? Esse perfil genético que leva a essa proteína, tá? Quais são os resultados, né, que se observa? Uma melhora dos pacientes, uma melhora significativa que dura aí por volta dos 18 meses. Isso até agora o que os estudos mostraram, tá? Então, e o medicamento teve poucas reações adversas, né? Algumas pessoas tiveram tontura após a aplicação, outras tiveram vômitos, mal-estar. Houve relatos de algumas pessoas que desenvolveram alergia também ao anticorpo, e enfim, mas todos sintomas relativamente leves, assim, nada que tenha contraindicado o remédio, a não ser essa situação aí específica. Uma outra condição que contraindica o tratamento são pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes, né? Aqueles que tomam remédio para afinar o sangue, os anticoagulantes, não os antiagregantes como o AS e tal, mas a varfarina e outros desses aí, também o remédio é contraindicado, tá? Mas fora isso, existem benefícios aí potenciais. Por enquanto ainda é um medicamento pouco acessível, mas já está disponível no Brasil, apenas no setor privado. No SUS ainda não tem, tá? Não tem disponível. Então vai depender aí dos próximos meses, dos próximos anos de tratamento, para observar se ele realmente funciona, o quanto que ele traz de benefício, quais são os efeitos colaterais, se vai ter alguma coisa mais, digamos assim, mais acentuada de efeito colateral. A questão do preço também vai se adaptando aí ao longo do tempo. E a ideia é que, com a evolução, o tratamento fique cada vez mais acessível a outras pessoas e que, em cima dessa pesquisa, se desenvolvam novos medicamentos aí, novos tratamentos, não só para a doença de Alzheimer, mas para uma série de outras doenças neurológicas aí que afetam as pessoas, como a doença de Parkinson,
doenças genéticas, outras doenças raras, degenerativas, para as quais a medicina ainda tem que avançar bastante aí para trazer tratamentos melhores, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu falei de dois, né, que principalmente o canabidiol, que já está há mais tempo no mercado, e o donanemab, que é o Kisunla, esse que eu falei, que foi aprovado no Brasil aí para uso em abril desse ano, que já está disponível aí com mecanismo de ação totalmente diferente. Eu coloquei aqui, olha, eu vou colocar aqui, seu Sidney, o nome comercial é Kisunla, eu vou colocar aqui, e é o donanemab o nome, donanemab, é esse aqui, ó, coloquei aqui pro senhor, tá, seu Sidney? Kisunla, o nome, do laboratório Lilly, tá bom? Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu trouxe aí esse esclarecimento para vocês. Muitas pessoas estão perguntando, querendo saber, e tá certo, né? A gente tem essa missão aí de trazer as informações aqui para vocês, tá? Quem não segue aqui o perfil, eu vou pedir para seguir. Então eu vi que 2 pessoas aí já começaram a seguir, o que me deixou muito feliz, e a gente vai trazer aí novidades para vocês sobre novos tratamentos para determinadas doenças a partir da próxima live, tá bom? Lembrando, essa live vai ficar gravada aqui no perfil e depois ela vai pro YouTube, tá? Lá pro canal no YouTube. Pessoal, ultimamente eu tenho tido um problema para carregar as lives aqui no perfil no Instagram. O time está tentando resolver isso. A live passada acho que não ficou disponível. O meu Instagram diz que não consegue carregar a live, mas tem como resolver. O pessoal tem trabalhado bastante nisso aí para deixar todas as lives disponíveis aí para vocês, tá bom? Eu espero que essa aqui não tenha nenhum problema aí, que ela vai conseguir ficar, tá? Então, pessoal, quero agradecer a todos. Um ótimo final de semana para todos vocês, e na próxima terça-feira estaremos aqui às 20 horas com mais uma live aí da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, e nós vamos falar sobre temas relevantes aí para vocês terem uma saúde neurológica de qualidade. Quem tiver interesse em agendar uma consulta, em conhecer nosso trabalho, entre em contato aí no direct, tá bom? Que o nosso time aí está pronto para atender vocês. Um grande abraço, uma ótima noite. Tem uma pergunta aqui da dona Vânia, eu vou responder antes de finalizar. Canabidiol foi uma bênção para minha mãe. Na verdade não é uma pergunta, né? Foi um relato. Foi uma bênção para minha mãe. Foi um momento bem tranquila que passei com ela. Primeiramente agradeço a Deus e depois ao Dr. Francinaldo. Um forte abraço. Obrigado, dona Vânia. Foi um prazer também ter cuidado aí da sua mãe, tá bom? Espero que outras pessoas possam ter acesso a não só apenas ao canabidiol, mas outras formas de tratamento aí, para que todos tenhamos aí uma saúde neurológica de qualidade, tá bom? Um grande abraço, uma ótima noite a todos e até a nossa próxima live, tá? Tchau, tchau, pessoal, um abração.